Sabe aquela pergunta que parece até um paradoxo? Por que Jesus chorou? A gente vai mergulhar fundo nisso hoje, sabe? Com base numa análise muito interessante do psicólogo L. Samuel, a gente vai meio que desafiar tudo aquilo que nos ensinaram sobre força e emoção. Pensa bem, por que sentir a dor de um problema que, no fundo, a gente já sabe que vai ter solução? Parece que não faz sentido, né? Mas é exatamente essa questão que o exemplo de Jesus coloca na nossa frente. É um convite para a gente repensar de verdade o que a gente entende por força e o que a gente entende por emoção. Então, para começar, vamos dar uma olhada em como a gente foi ensinado a ver as coisas. Na nossa cultura, é muito comum aquela ideia de que chorar, isso é fraqueza. Sentir tristeza, medo, angústia, nossa, isso é visto como falta de fé, quase como um defeito. E aqui a gente vê o choque, né? De um lado tá essa crença cultural, essa programação que manda a gente engolir o choro, esconder o que a gente sente, e do outro tá o exemplo de Jesus, que é assim o completo oposto. Ele mostra que sentir que as emoções, elas fazem parte de ser humano e que elas não devem de jeito nenhum ser ignoradas. E olha, para entender isso na prática, não tem exemplo melhor do que a história de Lázaro. A gente vai olhar para essa passagem não só como um milagre, sabe, mas como uma verdadeira aula. Uma aula de honestidade emocional. E aqui está o ponto central de tudo. Pensa só, Jesus sabia que ia ressuscitar o amigo, no mesmo dia. Mesmo assim, ele se comoveu com a dor das irmãs dele, de Marta e Maria. Ele sentiu o luto, sabe? Se permitiu sentir. E isso mostra uma coisa muito poderosa. Saber o final da história não livra a gente de sentir a dor do caminho. Então, ali diante daquela dor toda, ele não se fez de forte, não fingiu frieza, não criou uma distância, sabe? E ele também não cancelou o sentimento. Não agiu como se o sofrimento deles não fosse importante só porque, daqui a pouco tudo vai se resolver. Não, muito pelo contrário. Ele chorou, ele se permitiu sentir. E fazendo isso, ele validou a dor daquelas pessoas. Ele mostrou que aquela dor era real, era legítima e que merecia ser sentida. E olha, isso não foi um caso isolado, não. Se a gente for lá no Getsêmani, a gente vê a mesma coisa, o mesmo padrão. Ele não escondeu a angústia dele. Pelo contrário, ele abriu o jogo, compartilhou a vulnerabilidade e procurou apoio. Isso mostra que admitir a própria dor, na verdade, é um ato de muita força. Tá, legal. Mas e aí, como é que a gente traz isso para a nossa vida? Bom, o exemplo de Jesus nos dá um passo a passo, uma estrutura bem clara para a nossa saúde emocional. São 3 passos fundamentais. Primeiro passo, admitir que tem um problema. Parece simples, mas, né? Segundo, reconhecer a emoção que esse problema está causando. É tristeza? É medo? Angústia? O que é? E o terceiro, que talvez seja o mais difícil para muita gente, buscar ajuda. E voltando lá para a história do Lázaro, o próprio Jesus pediu ajuda, né? Ele pediu para tirarem a pedra do túmulo. Poxa, ele podia ter feito tudo sozinho, mas não fez. Ele escolheu incluir outras pessoas no processo. A lição aqui é de ouro. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Agora vamos fazer um contraste. De um lado tem esse modelo saudável de encarar as coisas. Do outro tem o que a maioria de nós acaba fazendo no dia a dia, que é fugir. E essa fuga vem de várias formas, né? É ficar horas rolando feed sem rumo, é comer sem ter fome, é trabalhar até não aguentar mais, basicamente qualquer coisa para manter a mente ocupada e não sentir. Só que fugir da dor não resolve o problema. Só joga ele para debaixo do tapete. E o pior, quase sempre a dor volta mais forte. E é aí que podem aparecer crises de pânico, depressão e um monte de outras coisas. É aqui que a gente entende o que é de fato maturidade emocional. E não é não sofrer, tá? E também não é aquela positividade tóxica de ter que sorrir e dizer que tá tudo bem o tempo todo. Não. Maturidade emocional é a capacidade de olhar para o problema e admitir que ele existe. É reconhecer o que se está sentindo e é ter a coragem de buscar ajuda para passar pela tempestade sem afundar. E tudo isso nos leva para um ponto final, que é uma mudança completa de perspectiva. É sobre ressignificar a nossa relação com a dor e com a vulnerabilidade. Sabe aquela frase, bem-aventurados os que choram? Isso não é um elogio ao sofrimento, não. Pelo contrário, o que ela revela é uma verdade muito, muito profunda. A gente só encontra consolo quando se permite sentir a dor, quando ela é processada, acolhida e não negada. O consolo, entende? Ele não vem quando a gente finge que está tudo bem. Ele aparece quando a gente tem a coragem de mudar a forma como a gente lida com a dor.
É quando a gente para de correr e finalmente decide encarar. E isso nos leva à mensagem principal de tudo isso. Uma ideia que pode transformar tudo. Vulnerabilidade não é fraqueza. Muito pelo contrário. Ser vulnerável, na maioria das vezes, é o primeiro passo, é o começo da cura. E essa talvez seja a lição mais incrível que o choro de Jesus tem para nos ensinar.